E aí, Jonathan? Deixa eu virar aqui. Ainda, Prestou? ainda não tô te vendo, não. Pois eu tô te vendo normal. Eu acho que deve ser aqui a internet. Pois é, eu te vejo normal, normal. Eu acho que é aqui mesmo. Pois tá normal, viu? Vamos fazer assim mesmo, né? E doutora Tuane? Aí ela tá difícil. Mas vamos lá, né? É, você pode iniciar aí falando sobre o Setembro Amarelo, como surgiu. Falando sobre a importância, né, Jonathan? Hum, É um assunto tão importante que tem até o mês, né, de Setembro Amarelo, que é o ano todo, né? O ano todo a gente tem que se falar sobre a saúde mental, sobre depressão, sobre suicídio, que quando a gente fala de Setembro Amarelo, abre muitas janelas para a gente falar. E hoje em dia as pessoas estão muito doentes psicologicamente, a correria do dia a dia, é muita coisa que a gente passa. E a importância da gente falar sobre a gente oferecer ajuda, sobre buscar ajuda, sobre ajudar, que às vezes é até uma palavra de conforto, ajuda a pessoa, né? E aí isso. a importância do Setembro Amarelo é isso, a gente falar sobre o assunto, porque algumas pessoas às vezes têm medo de falar, não quer falar sobre o assunto, acha que falar sobre suicídio vai fazer com que as pessoas queiram cometer suicídio, é, não se importa às vezes, né? Tem, por exemplo, um colega, um irmão, um familiar que tem até os sintomas, mas a pessoa não se importa, né? E aí Isso. a gente tem que estar atento aos sintomas, o que a pessoa vai, por exemplo, vai mostrar que ela está doente psicologicamente. Às vezes uma pessoa está ali muito reclusa, principalmente adolescente, nessa época de estudo, às vezes sofre bullying na escola e começa a ficar recluso no cantinho, sem querer falar sobre o assunto. Já é para a gente se atentar para quanto antes a gente ver tentar resolver, né? Porque a gente falar sobre transtorno mental não é assim, ah, pronto, descobri, vou resolver, não. A gente tem que fazer tratamento, existem os profissionais, aí entra a importância da psicologia, o psicanalista, e aí Exatamente. lá, continue. Então, o Setembro Amarelo surgiu como uma campanha mundial de prevenção de suicídio. Sua origem tem suas referências principais, tipo origem internacional. Em 1994, nos Estados Unidos, um jovem chamado Mickey, é Mickey, né, Paulo? Sim, Mickey, de 17 anos, tirou a própria vida. Então, ele tinha um carro, o nome do carro até é meio estranho, o nome do carro, né? Que é Mustang Amarelo. E se tornou um símbolo da sua memória, tipo, o velório, os familiares e amigos distribuíram cartão com fita amarela. Aí surgiu essas mensagens de apoio para as pessoas que tivessem sofrimento. E com isso foi criado o Setembro Amarelo, que foi nos Estados Unidos. Então, a iniciativa se espalhou e inspirou da fita amarela como símbolo da prevenção ao suicídio no mundo todo. Então foi criado aí o Setembro Amarelo nos Estados Unidos em 1994. O sim, é verdade. Setembro, isso. O Setembro Amarelo é uma campanha que a gente faz. A gente não pode fazer só no mês de setembro, a gente tem que fazer o ano todo essa campanha sobre prevenção de suicídio, criada no Brasil em 2015, essa campanha. Então, e como um símbolo do laço amarelo, ou seja, que acontece ao longo de todo o mês de setembro. Então, isso não requer que a gente vai fazer essa campanha só no mês de setembro. A gente tem que fazer todos os dias
campanha, ajudar as pessoas, ajudar o próximo, porque não é fácil ter uma pessoa que vai cometer suicídio, que está com depressão. Então, os pontos principais do Setembro Amarelo é você estar perto da pessoa, estar conversando, estar sempre junto, pertinho daquela pessoa, animando, em vez de você deixar a pessoa triste, você leva a pessoa para outro lugar, para desabafar. Não julgue a pessoa, o que ela vai falar, que está passando mal. Às vezes você julgar a pessoa passa mais mal ainda. Porque às vezes É, a pessoa tende a achar que depressão é falta de Deus, é falta do que fazer, é falta de um trabalho. As pessoas costumam dizer isso, né? É falta de um trabalho, é falta de ocupar a mente. Mas às vezes não é, às vezes a gente está sobrecarregado do dia a dia, às vezes do trabalho, a pessoa não está se sentindo confortável e começa a ter vários sintomas, não cuida, e disso vai evoluindo, e algumas pessoas chegam a cometer suicídio, não é falta de Deus, não é falta do que fazer, que eu sempre acho bonito uma frase que as pessoas falam que a pessoa que comete suicídio, ela não quer se matar, ela quer matar a dor que está dentro dela. E as pessoas acham que não, que a pessoa comete suicídio porque é fraco. Ah, fulano cometeu suicídio porque é fraco. Não é, a pessoa comete suicídio porque não aguenta mais sentir aquela dor. É uma dor que a pessoa, não, às vezes, não consegue se expressar. Dizer, olha, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Então, costuma ser difícil. As pessoas que estão ao redor têm que tentar entender. Ninguém consegue entender assim 100%, mas você tem que tentar entender, tem que tentar se colocar no lugar da outra pessoa. isso mesmo. E o principal objetivo do Setembro Amarelo é quebrar o tabu em torno do suicídio e incentivar diálogo, promover apoio emocional, psicólogo, psicanalista, aí, sim, ter apoio de todos, apoio de pessoas, psicólogo, psicanalista, terapeuta, advogado também, tudo tem que ter um apoio. Por dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, mais de 700 mil pessoas que morrem por suicídio todos os anos. Ou seja, no mundo, no Brasil, a média, um caso a cada 45 minutos. Então, se você ajudar uma pessoa, já faz a diferença. Faz muita diferença. E até também tem um dado importante, Jonathan, que homem comete mais suicídio do que mulher, porque dificilmente o homem consegue pedir ajuda. O homem tem aquele ar de masculinidade, de que não precisa. E a mulher não, a mulher já tem aquele aconchego, então a mulher consegue pedir ajuda. Então tem esse dado importante, que os homens tendem a não pedir ajuda, então eles cometem mais suicídio do que as mulheres. Isso mesmo. Acho que é a minha internet mesmo, cara. Eu tô vendo a tua, mas não tô vendo a Paula. É a tua internet. É a minha internet mesmo. Tem também, Jonathan, as pessoas acham que se a gente for falar de suicídio, para que a pessoa queira cometer suicídio. Mas eu acho importante as pessoas saberem sobre o assunto. Não tem como você se precaver de uma coisa que você não conhece, não é? Então eu acho importante as pessoas fazerem lives, de casa, a gente fez até uma apresentação. No curso falando da importância do Setembro Amarelo, das pessoas falarem. Chega desse tabu de não vou falar sobre isso, porque vai fazer com que a pessoa queira cometer suicídio, não é. A pessoa precisa se conhecer, precisa conhecer os sintomas para poder se cuidar. Às vezes marcando consulta com psicólogo. E assim, o fator de risco que tem nesse Setembro Amarelo, de depressão, transtorno de ansiedade, uso abusivo de álcool, drogas, isolamento social, histórico familiar, né? E entre outros. Nesse Setembro Amarelo a gente pode ver pessoas sendo isoladas. Então, uma prevenção para você cuidar de uma pessoa ali no Setembro Amarelo, né?
é ouvir sem julgamento. Entendeu? Você pode ouvir a pessoa sem julgar a pessoa. Isso é uma raridade, entendeu? Uma É raridade. que às vezes a pessoa até tem assim, aquela opinião para dar, mas será que isso vai ajudar o próximo? Será que vai fazer com que ele se sinta melhor? Então, às vezes, é melhor a gente não dar opinião, só escuta, seja aquele ouvido amigo, aquele abraço amigo, não é? Então, aí ouvir sem julgamento, que é oferecer acolhimento, incentivar a buscar uma ajuda profissional. Tem pessoas que não falam isso, tem pessoas que você vai sofrer mais ainda, você vai morrer, em vez de ouvir sem julgamento, entendeu? Procurar ajuda profissional, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, tem que incentivar a todos. E esse Setembro Amarelo é um mês de conscientização sobre prevenção ao suicídio, abordado pela psicanálise de forma muito rica. Ou seja, já que ela nos convida a escutar um sofrimento humano, para além dos sintomas, buscando compreender o sentido de mal-estar psíquico, ou seja, sujeito ao inconsciente. Às vezes a pessoa precisa de ajuda e não tem alguém para ajudar, só para criticar. É que às vezes até dentro de casa a pessoa não consegue ajuda, às vezes. Pode ser um amigo também para ajudar. Ah, mas eu não tenho ninguém que possa me ajudar. Você pode ir direto ao posto de saúde. Eles vão lhe aconselhar. O caminho que você pode seguir, que é marcar uma pré-consulta. E daí o psicólogo vai lhe dizer se é o caso de você ser encaminhado para o psiquiatra, porque sempre especificando a lista, é importante de você fazer uma avaliação. Porque às vezes a gente está com aquela tristeza, não tem vontade de nada, mas às vezes é uma coisa passageira. Mas muitas das vezes não é, né? Então, Luane, você fica prestando atenção aí, ver se cai alguma pergunta aí, você fala, tá bom? Ok? A psicanálise vai entender que cada sujeito é único, ou seja, como uma história singular marcada pelo desejo, pela falta e pela linguagem. Cada fator tem uma história, cada pessoa tem uma história, que vem do passado, que vem do presente, ou seja, a gente tem que compreender cada passo de cada pessoa. Investigação sempre. Quando você ir abordar uma pessoa, você tem que investigar o passado, o futuro, tudo, para a gente poder ter a certeza do que a gente vai ajudar. Então, o suicídio, nesse contexto, não é visto apenas como um ato de desespero, mas também como uma resposta subjetiva. A pessoa não está bem. É um sofrimento que não encontrou simbolização. Aí você tem que procurar escutar o silêncio da pessoa. Se não puder escutar o silêncio da pessoa, isso não pode ajudar de fato nenhum. Muito vão pensar de criar a vida, sente que não são afetados, ou seja, pela sua dor, emoção. Muitos precisam de apoio psicológico, muitos precisam de atenção. Ainda mais hoje em dia que as coisas estão muito difíceis. As pessoas sem trabalho, as pessoas sem amigos, sem colegas. Isso tudo gera depressão. A pessoa não visita ninguém. Não é verdade, doutora Ana Paula? Verdade. Agora, aí eu falo mesmo que eu me coloco no lugar assim, porque, exemplo, hoje em dia a gente passa por muita coisa, mas não é só o de hoje, a gente tem que contar, quando a gente vai fazer uma consulta com uma pessoa, a gente tem que ver o histórico do passado dela, o que ela passou, como foi a criação. Então, tudo isso conta para chegar uma certa idade, o corpo não aguenta. Então, a importância da gente se conhecer,
conhecer os sintomas de depressão, de ansiedade, porque existem os transtornos, né? As pessoas, hoje em dia, elas não se importam de se conhecer. Isso. Verdade. Então, e o mal está na cultura, ou seja, Freud já apontava que a vida em sociedade com muito limite ao desejo, às frustrações, vários tipos de frustrações que a pessoa sente. Suicídio, ou seja, pode ser lido como um grito contra esse mal-estar que você passa, você sente, ou uma tentativa radical de escapar das exigências interna ou externa da vida. O desejo é a falta de compreensão, falta de carinho, falta de atenção, principalmente. E tem também, Jota, já tem um alerta, né, para as pessoas que jogam, gostam de joguinhos do tigrinho. O que tem de pessoas se endividando e cometendo suicídio, porque chega uma situação que a pessoa não sabe mais o que fazer e acaba cometendo suicídio, né? Então, as pessoas têm que ter esse alerta, tem que ter esse medo. As pessoas que entraram muito sem conhecer. E agora, o que tem de pessoas endividadas por conta de jogos, não é brincadeira, viu? É verdade. E o desejo e a falta. Desejo e a falta. A psicanálise trabalha com a ideia de que o ser humano é atravessador por falta estrutural, ou seja, quando o sujeito não consegue simbolizar essa falta, ou quando sente o que perdeu, todo o laço, todas as emoções, o corpo joga, pode surgir risco de auto-suicídio. A Stefânia, motivação em frase. Bem-vindo, Stefânia. Então, aí o sujeito e a fala. O sujeito é a pessoa que vai interagir, falar sobre seus problemas, e a fala é a escuta. A gente sempre tem que escutar. Hélio Lima Batista. Seja bem-vindo. Então, aí, em resumo, o Setembro Amarelo, na sua expectativa, ou seja, o analista é menos sobre dar conselho, entendeu? É mais para criar espaço de escuta que o psicanalista pode fazer. O psicólogo já é uma coisa mais diferente e é uma civilização do sofrimento, a prevenção, para acolher, escutar, entendeu? A psicanálise aborda tudo isso. Alguma coisa para comentar, não? A gente tem que falar sobre a importância da escuta, né? O Setembro Amarelo, ele reflete muito isso. A gente aprender a escutar, às vezes, um amigo da gente que está com problema, ele quer desabafar, e as pessoas hoje em dia não conseguem foi até esse tempo de ouvir, de conversar, de tentar entender o outro, de tentar ajudar a solucionar um problema. As pessoas são muito, tipo assim, cada pessoa no seu mundinho, né? Ninguém está mais nem aí com o próximo. Então, a importância da gente saber escutar o outro, saber acolher a pessoa. Isso. Então, uma terapia básica aí de Setembro Amarelo, para vocês se identificarem com o objetivo, que é promover escuta ativa e acolhimento. Como eu Jason Macedo. Seja bem-vindo. Então, a terapia básica é você estimular a expressão de sentimento e pensamento. É fortalecer o vínculo de apoio e esperança.
você vai reduzir o isolamento emocional dessa pessoa. Então, a terapia básica para você ajudar uma pessoa é promover escuta ativa e acolhimento, estimular a expressão de sentimento e pensamento, fortalecer o vínculo com a pessoa, dar apoio, dar esperança, fazer tudo que outras pessoas não fazem e reduzir aquele isolamento social. Uma estrutura sugerida, tipo de 40 a 60 minutos, um acolhimento inicial que recebe a pessoa com empatia, sem julgamento, perguntas abertas como que você tem se sentido ultimamente. Isso são pontos básicos para você validar as emoções de outra pessoa. Deu boa noite para a doutora Tuane. Pode falar. Rômulo deu boa noite para a doutora Tuane. Boa noite, Rômulo. Seja bem-vindo, fica à vontade nas perguntas, viu? A doutora Natália estava falando aí da depressão do jogo de tigre, né? Esses dias eu vi um caso na internet que a mulher perdeu o bem salário do marido do tigre. Naquela edição de investir, de ter, e aí no final das contas ela perdeu o bem salário do marido. E aí ela estava muito desesperada porque tinha perdido todinho para o investimento que ele ia fazer. E aí depois teve indicação, né? E sim, mandou mensagem falando, né? Que ficou né, nessa dificuldade, nesse vício que ela tinha, desse jogo de figurino, nessa plataforma, ela não está, você já colocou na cabeça. Aí o máximo que a gente pode fazer é a terapia para tentar tirar esse vício da participação. Que não é fácil, como eu disse. É verdade. Não é fácil para ninguém. E aí, também que teve um caso de um rapaz que teve um emocional muito forte e causou a depressão. É. E aí, fui ajudando ele na forma que eu podia ajudar, né? E aí, hoje ele melhora. Menos de que 30 dias na ajuda que eu dei para ele, né? Para se livrar desse emocional, porque não é fácil. Porque é uma coisa que a gente bota na cabeça. Muito boa questão. E até, Janta, era bom até a gente falar sobre os sinais de alerta, né? Às vezes a gente pode perceber, pode alertar sobre alguns sintomas, né? Tenta baixar o volume aí do telefone. Viu? É. Tá dando interferência. Tá bom? Então, um exercício de esperança, perguntar, apesar da dor que você está sentindo, você é forte, você é uma pessoa incrível, vai fazendo um exercício de motivação emocional com essa pessoa. Você vai dizendo palavras significativas, palavras que geram atitude positiva na pessoa. Isso é bom. Para escrever ou finalizar desenho, palavras, gestos, tudo faz diferença na vida de uma pessoa. Nesse setembro amarelo, um abraço sempre é bom para uma pessoa que tem necessidade de ganhar um abraço.
Um abraço fala muita coisa. Ana Paula. Janta, a gente falou, né, sobre como iniciou o Setembro Amarelo. O volume tá bom ou tá dando interferência? O volume tá bom? E aí, até que os pais desse garoto que cometeu suicídio, eles tiveram cartinhas, né? E saíram entregando nas ruas para as pessoas. Depois eles tiveram relatos de pessoas que iam cometer suicídio e não cometeram suicídio por conta das mensagens que a pessoa recebeu, né? Isso. Tá me ouvindo aí? Sim, boa noite, Sebastião. Seja bem-vindo na nossa live. Que nem o doutor estava falando aí, que um abraço significa muito para uma pessoa, né? Não sei se tem 2 semanas, se tem 3 semanas, uma pessoa chegou para mim lá na casa, né? E disse que queria muito um abraço, estava precisando de um abraço, porque estava muito sentimental, que queria conversar, porque não estava aguentando mais, e que ela estava guardando para ela naquilo, né? E aí eu falei para ela, mulher, estou aqui, sinta-se abraçada, com todo amor e carinho, e sempre que precisar estarei aqui para te explicar, quantos abraços você quiser, estou aqui. E aí eu vi aquele significativo, né? Um abraço que ela não tinha da pessoa que ela queria ter o abraço, eu não sei se ela ainda estava entre nós ou se já tinha falecido, né? Também não quis entrar em detalhes, ela não quis falar também por quê e de quem era o abraço que ela queria ter. Mas ela pediu carecidamente que eu podia dar um abraço nela no lugar dessa pessoa, né? Aí eu falei para ela, posso sim, eu abracei. Quando eu abracei ela chorou, ela ficou toda tremendo. Aí fui conversar com ela, foi que ela falou. Aí vi que um abraço significa muitas coisas para a pessoa, né? E às vezes perder um ente querido, que deve estar passando uma dificuldade. E aí, parece que assim, as coisas quando aparecem, cada dia mais eu venho aprendendo, né? Que a gente se passa, às vezes, por um momento difícil em nossa vida. Não é fácil, a gente encara muitas coisas na área que a gente é formado, né? Semana passada, foi semana retrasada, uma psicóloga me chamou, né? Para o Setembro Amarelo. Os cuidados que a gente tem, tanto com pessoas normais, como as crianças autistas, que tem TDAH, que tem TOD. E, tipo assim, eu aprendi uma coisa com ela muito significativa para mim, né? E aí, junto com as mães, também, pelo que ela disse, ter o apoio que nós mães precisamos, uma mãe narcisista, não é fácil. Nós, junto com nós mães, que a gente tem que dar aquele apoio para ela, um abraço. E assim, que ela ganhou o dia, né? O dia dela, porque ela se sentiu abraçada, se sentiu no meio da família. Porque nós somos uma família, quando estamos todos em nossos lugares de trabalhar, né? E aí, ela gravou o vídeo, vou postar e vou mandar para vocês, viu? Para vocês verem como foi muito linda a palestra que ela deu para nós. Né? Fiquei muito emocionada com ela me ensinou cada coisa e eu preciso aprender mais. Né? E é assim, como abordar esses tipos de pessoas. Esteja presente sempre.
Muitas vezes a pessoa precisa apenas de alguém, entendeu? Para escutar, que ouça com atenção. Isso Olha, a dona Sebastiana falou, tema muito importante pode que falar a aí. cena são indígenas. Então, aí muitas vezes a pessoa precisa apenas de alguém que ouça com atenção, entendeu? A pessoa está esperando você, está esperando só uma atenção de você para melhorar a autoestima. Às vezes é só isso na pessoa que acontece. Melhorar a autoestima, melhorar suas emoções, tudo esperando por você, para você ouvir sem julgamento. Olha aí a Márcia Medeiros, diretamente de Confresa, Mato Grosso. Seja bem-vinda, mãe, à nossa live. Aí, a mãe da Sebastiana também. Sebastiana aqui do lugar que eu moro. Boa noite, Sebastiana. Seja bem-vindo. Então, assim, você tem que demonstrar empatia. Ali você tem que validar o que sente. Você vai entender o que você está passando no seu momento difícil. Tipo, uma pessoa demonstra que está passando por um momento difícil e você tem que aconselhar, estar sempre por perto dessa pessoa, mostrar que ela não está só. E isso é sempre bom, mostrar que a pessoa não está só, sempre está do seu lado, pode contar contigo. E isso faz com que a pessoa se sente bem alegre, bem feliz, só uma palavra ajuda muito abaixo para poder alegrar uma pessoa. Isso é muito importante. E até também, Jonathan, falando sobre depressão, assim, que é importante falar nesse mês. Esses tempos eu passei por um momento difícil. E graças a Deus colocou na minha vida meu amigo Jonathan, que tem me ajudado. Quantas vezes ele tem me mandado mensagens me ajudando, é porque às vezes a gente passa um momento difícil e a gente precisa de amigos que ajudem a gente. Então é importante da gente ter pessoas que às vezes a gente só mandar uma mensagem de WhatsApp ali, olha, vai ficar tudo bem, assim, a pessoa já se sente melhor, né? Isso mesmo. E ofereça, tem que incentivar, você tem que incentivar e oferecer um apoio no dia a dia. Ou seja, pequeno gesto, uma pessoa, primeiramente o gesto que você fazer é enviar uma mensagem, convidar para fazer uma caminhada, convidar para tomar um café junto, para poder fazer uma diferença. Isso é muito bom. Convidar a pessoa, mandar aquela mensagem de bom dia. Sempre é bom um bom dia bem cedinho. Como é que você dormiu bem. Sempre é bom você estar perguntando às pessoas que você gosta. Você não precisa enfrentar isso sozinho, entendeu? A gente está aqui para poder ajudar você. Alguém quiser mandar mensagem no privado, ali, no direct, a gente ajuda, tá bom? A gente dá um conselho. Se você precisar de uma terapia mais avançada, tem a terapia psicanalista, que a gente faz o processo todinho, investiga o passado, para a gente resolver cada problema.
Alguma sugestão, Ana Paula? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que a gente está aqui para responder, viu? Como eu estava falando aí, sempre uma mensagem para você receber, bom dia, como você dormiu. Ou então vamos fazer uma caminhada ali, já é uma incentivação, uma motivação para você fazer novos caminhos, né? Mudar a rotina, sair de casa, assim, com a rotina diária, né? Para não ficar só dentro de casa, ficar reunindo dentro de casa, aí começa a colocar a cena na cabeça, aí dali você já se preocupa, aí dali já causa depressão. Que também, assim, a pessoa, quando ela está com depressão, é, geralmente ela não consegue. Ela não consegue sair sozinha, ela não consegue fazer as coisas. E as pessoas tendem a dizer, porque fulano está com preguiça de ir. Às vezes não é, às vezes a pessoa está enfrentando um momento difícil. Então a importância da gente ver, ajudar, olha, vamos em tal lugar, vamos dar uma volta, vamos sair desse quarto, vamos sair desse ambiente um pouquinho para poder esparecer, não é? Sempre uma mensagem assim de motivação quando você sair de casa sempre é bom. Entendeu? A dona Sebastiana tem uma pergunta. Já tive ansiedade muito forte, falta de ar, sentimentos de solidão, pensamentos ruins, mas graças a Deus melhorei bastante. Ainda tem alguns, mas como era antes, muito senti. Graças a Deus, até meu amigo Jonathan, em uma conversa, percebeu que eu sou ansioso. Quem tem ansiedade não é brincadeira. Então, aí a Sebastiana falando aí, a Sebastiana sempre eu vou visitar ela na casa dela quando eu estou desocupado, e de vez em quando eu vejo ela perto da escola. Ela é professora, bem legal ela, bastante legal. Forma de ajudar alguém, oferecer uma ajuda emocional, né? Dê espaço para a pessoa sempre falar, sem interrupção, entendeu? Você conversa num lugar privado, é muito bom. Evite julgamento e comparações. Tipo, você está conversando com uma pessoa do seu lado, né? Fulano estava igual a você, entendeu? Mas você não sabe o que o fulano estava passando, se está passando igual aquele, entendeu? Aí tem que evitar sempre comparações, julgar a pessoa pela outra pessoa. Julgar a capa pela outra capa, né? Que o povo fala. Então é assim. Palavra de acolhimento, vocês têm que fazer uma palavra de acolhimento. Você é importante, estou aqui para te ouvir. Sei que está difícil, mas você não está sozinho. Sempre eu estou do lado de você. Entendeu? Gestos simples fazem diferença. Foi que nem uma pessoa me procurou, né? E estava precisando de uma ajuda. Mas só tinha medo de mandar mensagem, procurar ajuda, e ficou com medo tipo, de eu julgar pelo fato de que ele ia falar, né? Não vou falar porque tu vai me julgar, e aquilo ele disse, eu não estou aqui para ajudar ninguém. Você que está precisando, você conversa, bota tudo para fora, que eu estarei aqui para ajudar. Eu não vou lhe criticar. Tem aquele ditado, não devemos julgar um livro pela capa. Às vezes a capa é ótima, ou às vezes a capa é ruim, mas a história lá, que está lá dentro, ela é ótima. Foi o que eu falei. Depois ele pegou confiança e foi conversando. Eu fui falando como era que ele fazia. E aí hoje ele teve melhoras. Ele disse que até na hora de dormir teve melhoras porque procurou ajuda. Que ele não estava mais aguentando. A Sebastiana falou que o mais complicado é porque ela não gosta de falar sobre ela com ninguém, né? Então procure um profissional, um psicólogo, o doutor Jonas é psicanalista. Sebastiano, você está conversando aí com a Ana Paula, com a Tuane, entendeu? E é assim,
um gesto simples faz a diferença, entendeu? No, no Setembro Amarelo, igual eu falei, uma mensagem de bom dia, ligar para saber como é que a pessoa está, fazer uma campanha de atividades simples, caminhar, tomar café, assistir um filme, isso é muito bom, mostrar que tem um apoio emocional. Olha, dona Sebastiana fez outra pergunta. E o mais complicado é porque eu não gosto de falar sobre mim com ninguém. A gente tem que entender a pessoa, né? A gente tem que entender o sentimento. Aí, frases de acordo que você pode estar postando aí, sua vida tem valor, você é amado, entendeu? Você é importante. Falar é um passo de coragem. Eu estou aqui para ouvir, elas estão aqui para ouvir você. Então, Sebastiana, falar é um passo de coragem. Um dia você vai ter a coragem de falar, entendeu? Tem que ter um passo. Sempre você vai avançar mais um pouco para poder falar dos seus problemas, da sua ansiedade. E tudo requer um passo de cada vez. É um passo de cada vez, como tinha aquele ditado, como criança fosse da primeira passada, né? Isso. Assim, sei que às vezes pode falar. A doutora Ana Paula, estamos aqui para ajudar, responder. Eu sei que às vezes a vida parece muito pesada aí para vocês, que os dias podem ser difíceis, mas você não está sozinho, entendeu? Há pessoas que se importam com você, que querem o seu bem, que quer acolhimento seu, esperança, quer te ver bem. Então, você tem que se ajuntar com pessoas que gostam de você, que quer tratar você com carinho, com atenção, com a importância de ajudar você. E também, às vezes, Jonatas, a pessoa não tem, por exemplo, com quem desabafar, mas procura um profissional, marca uma consulta, né? Que às vezes você não tem a confiança de conversar com uma pessoa próxima, conversa com um profissional, não é? Então, falar do que sentimos é um ato de coragem. Buscar uma ajuda, igual a doutora Ana Paula está falando aí, é um passo importante para você se sentir melhor, entendeu? Você merece cuidado, um acolhimento, uma esperança. Isso é um passo para você estar buscando uma ajuda profissional. É interessante que no computador aqui eu vejo a Ana Paula, a Tuane, e no celular não estou vendo. Eu não estou conseguindo ver ela também, não. Pois eu acho que é a internet mesmo. Então é assim, a gente tem que estar sempre atento para ajudar as pessoas. Entendeu? Pois é, vamos ser amigos, vamos abraçar uma pessoa, dar um conselho. Isso. Temos a técnica de enfermagem aí, a doutora Ana Paula. Em nome de Jesus. Tá de parabéns. Ela tá chique, fazendo enfermagem agora. Pronto, tá muito doutora, hein? Tá de parabéns, viu? Isso. Não, então, o Setembro Amarelo não é só o setembro de suicídio. A ansiedade também. É um reconhecimento dos sinais, preocupação, questões, o medo do futuro, o medo de você se relacionar com alguém, de não dar certo, dificuldade para dormir, ou um sono interrompido, aquele sono que você sonha
não consegue dormir mais. Então, é aquele tipo de ansiedade que você não consegue dormir. Também tem que falar, Jonathan, da crise de pânico, né? Que não é tão, as pessoas não é tanto falar sobre crise de pânico, que você tem aquele, o corpo está sempre alerta, aquele medo do futuro, medo de tudo. Então a gente tem que falar, né, sobre isso. Então, fatores que aumentam a ansiedade com a campanha de conscientização sobre suicídio pode despertar as emoções, fatores que já quem está vulnerável, que já aconteceu, pode despertar ansiedade, lembrando aquele momento que passou no futuro, no passado, entendeu? Tipo, uma pressão social ou pessoal, para aparecer, entendeu? Bem emocionalmente, mas pessoas que não conseguem ficar bem. Fica sempre lembrando aquela recordação, a perda, ou experiência difícil que foi relacionada no passado. Sempre fica lembrando, aí vem aquela ansiedade, aquele medo, sempre fica aquela ansiedade. Então, buscar um apoio, uma terapia, você pode ir no psiquiatra para tomar um remédio. Isso é bom para poder ajudar. É que às vezes a gente tem aquele medo. O doutor Jonas até sabe que eu até fiquei com medo quando a médica me passou uma medicação, porque eu fiquei com medo, né, de tomar, mas é tão importante a gente se tratar tudo certinho, para que no futuro a gente consiga ficar bem, não é? Verdade, isso mesmo. Isso mesmo. Então é assim. Eu quero justificar aqui a falta do Dr. Railson, que não pôde estar na live porque ele teve um problema pessoal para resolver. Mas na próxima live ele vai estar junto com nós. Dr. Railson Imperatriz. Certo. E vamos falar sobre estratégia para você lidar com a ansiedade. Silvana de São Luís. Silvana Moraes. Boa noite, Silvana. Boa noite. A Silvana, ela é daqui, tirando ela. A respiração e relaxamento, né? É uma estratégia para você lidar com a ansiedade. Técnica de respiração profunda, meditação guiada, atividade física, falar com um amigo, entendeu? Isso está ajudando a reduzir a ansiedade. O profissional de saúde limitar sobre informação, rede social, notícia. Tem notícia aí que a pessoa vê, uma pessoa que faleceu, né? Sente aquele abalo, o impacto físico. Fulano de tal faleceu. Aí vem aquele impacto. A Ellen mandou a mensagem aqui, boa noite, queria saber sobre o estresse. Sobre o estresse, né? Isso. Então, eu vou parar um pouco falar sobre a ansiedade, né? Falar sobre o estresse aqui que ela pediu. A Silvana Moraes. Não foi a Ellen. E vamos falar aqui sobre o estresse. Sinais de estresse, né? Que é o nome da pessoa lá que pediu, a Helena. E vamos lá, sinais de estresse, que é físico, dor de cabeça, aquela tesão muscular, cansaço, e alteração de sono, apetite, tem aquele sintoma emocional, que é a irritabilidade, ansiedade, tristeza
sensação de sobrecarga. Isso tudo envolve o estresse, entendeu? Pressão no trabalho, pressão no estudo, vem aquele estresse no dia a dia, conflito familiar ou no relacionamento, excesso de informação, sobrecarga digital, preocupação, ainda mais preocupação financeira, aí que vem o estresse, tem a insegurança, tudo isso envolve o estresse. Aí uma estratégia aí para você, para reduzir o estresse, respiração e relaxamento, você pode fazer aí atividade física, caminhada, yoga, exercício deve que ajuda, entendeu? Aí assim, organização também, planejar tarefa, criar prioridades, tipo, reduz a sensação de sobrecarga. Isso tudo ajuda a fortalecer, entendeu? A melhorar o estresse, a melhorar a sua saúde mental. E Rafael Souza. E o tempo para si mesmo sobre o estresse, entendeu? Momento de lazer, você tem que ter tempo para você mesmo, criar um hobby, com a conexão com a natureza, sempre é bom. Rafael, boa noite, Rafael, cantor Rafael de Goiânia. Tamo junto, cantor Rafael. O Rafael aí é um dos melhores cantores que eu conheço, amigão. Ele vai estar em breve numa live também, o Rafael. Cantor Rafael. Quer entrar na live, Rafael, para você cantar o hino? Sobre o Setembro Amarelo, Rafael. Convida ele aí para ele entrar. Solicita aí, Rafael, para você entrar na live, para você cantar um louvor para essas pessoas. Abençoar a noite nossa, né? Certo, Rafael, mas na outra live pode se preparar. Então, mais outra pergunta aí, doutor Antônio? Não, só a dele mesmo. Acredito que vai ser uma Certo. hora, né? O Rafael é um inspirante de psicologia. Psicanálise também, ele é muito inteligente, ele. Menina, é várias profissões, né? Alguma pergunta? Ninguém quer perguntar nada. Alguma pergunta? Jane Pleia. Ele disse que está aprendendo. Eita, Rafael. Agora eu fiquei curiosa para ver. Eu vou olhar os vídeos dele para ver ele cantando. Ela tá dando uma olhada. A Eu curiosidade fiquei da curiosa. E no Setembro Amarelo, foi muito bom. Muito bom, Rafael. Parabéns. Tá. Rafael é técnico de segurança em Goiânia.
Setembro Amarelo, Silvana. Tema da live. Então, no Setembro Amarelo você tem que ter cuidado consigo mesmo, reconhecer seus próprios sinais de sofrimento emocional, prática de atividades que promovem o bem-estar, o exercício e meditação e lazer. Você vai reduzir essa sobrecarga digital, notícia que aumenta a sua ansiedade, que aumenta a sua angústia. Isso pode ajudar a aliviar seu estresse, ansiedade, cansaço. Isso é bom cuidar consigo mesmo, que é reconhecer que você tem valor, entendeu? Isso é muito importante no Setembro Amarelo. Alguma opinião sua, Ana Paula? Não, Jantas, falar assim, cada pessoa vai ter um sintoma, né? Então, tanto que os médicos não dizem assim, o sintoma é só esse. Não. Cada pessoa tem um sintoma, porque cada pessoa, por exemplo, pode ter passado por um trauma diferente. Então, tipo um estresse excessivo, aquela pessoa que não tem mais vontade de viver, não tem mais esperança, perde o gosto de fazer as coisas, né? E ato simbólico que você pode usar no Setembro Amarelo é usar uma cor amarela como forma de mostrar apoio à campanha do Setembro Amarelo, participar de eventos, caminhada. Isso tudo é bom, fazer isso. Tem umas pessoas do país lá da... Tem umas pessoas do país da África que estão entrando na live. Vai ter um nome tudo estranho. Pois sejam bem-vindos. Do país lá da Deus Oliveira. Interessante, então, né? De um horário para o outro, né? Lá, essa hora já é quase 10 horas da noite. Henrique. Então, é um pouco essa live, a gente marcou essa live para hoje e está acontecendo essa live. A gente vai marcar uma próxima live para falar mais sobre outras coisas. E é bom sempre ajudar uma pessoa. Então, procure ajudar aquela pessoa que está precisando de um apoio emocional, uma pessoa que vai transmitir alegria para outra. Não deixa que a pessoa anda triste, sem motivação, sem angústia. Então, vamos motivar alguém para se libertar da ansiedade, para melhorar. Temos que adotar algumas pessoas para a gente ter a noção de ajudar com carinho, atenção e sempre escutar seu julgamento. O Janiel. E o seu dia, doutora Tony, como foi? Foi bem, graças a Deus. Corrido? Não, foi tranquilo, em casa. E de vocês? E podemos, a gente pode fazer alguma terapia no momento, mas o horário se estende, é quase 9 horas, né? E a gente vai marcar uma sessão de terapia online para poder ajudar algumas pessoas. No dia 27, nós vamos ter uma live sobre o Setembro Amarelo também, que é a doutora
Deixa eu ver aqui. É a doutora Monique Garcia, que vamos ter a live no dia 27, às 20 horas. É a psicóloga, que é uma psicóloga muito inteligente, muito criativa. É mais de 10 mil pacientes que ela já atendeu e a gente tem que muito aprender com ela, entendeu? Então é dia 27, a live, sábado às 20 horas. Tá bom? Vou colocar na minha agenda para ver essa live. Alguma sugestão aí, Ana Paula? Eu, assim, né, vamos continuar falando, né, sobre esse tema, não só esse mês, vamos continuar falando o ano todo, 24 horas por dia, para que a gente consiga ajudar algumas pessoas que estão passando por um momento difícil, né? Aí vamos aprender mais a cada dia. Com a doutora Tuane também, já é promotora de evento já, meus parabéns. Menina, ela tá chique, viu? Promovendo evento, assim. Então, eu desejo uma boa noite aí para todos vocês aí que estão na live. E a gente falou um pouco sobre o Setembro Amarelo aí. Alguma dúvida aí, você pode mandar mensagem aí para a doutora Ana Paula, para a Tuane, para mim. Estamos à disposição, viu? Isso. Então, já tirar todas as dúvidas. Então, eu desejo uma boa noite aí para vocês. E eu vou estar salvando a live, tá? Vocês mandaram um link para alguma pessoa para assistir. Eu acho que é minha internet mesmo. Eu não estou vendo a Ana Paula, mas no computador eu vejo ela. Eu estou te vendo normal. Olha só. Olha aí. Gente. Mas é assim mesmo, né? Mas eu sei. Então eu desejo uma boa noite para vocês aí também. Boa noite para vocês.